Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, então. Livro de Juízes, capítulo 9 ao capítulo 12. Abimeleque, filho da concubina, né? Lembrando, ele é filho de Jerubal ou Gideão. E ele vai matar os seus 70 irmãos, mas um deles consegue fugir. Contar uma história que eles pedem para a árvore reinar e, por fim, pede um espinheiro para reinar sobre eles. E aí o espinheiro fala: entra debaixo da minha sombra. O espinheiro, na realidade, é ele mesmo, que assumiu o posto de rei de Israel, ou de senhor. Não havia ainda rei composto em Israel, mas era o cabeça que iria comandar o Israel naquele momento. E ele diz que ele é o espinheiro, filho de Gideão com a sua concubina. Pega as peças de prata da casa do ídolo de Baal-berite que os homens da cidade dão para ele, contrata homens para fazer essa obra nefasta. E agora vem a história das árvores e do espinheiro. Jotão conta essa história e diz que Abimeleque é o espinheiro. Então, o filho legítimo de Gideão, não era filho de concubina, fugiu para que o seu irmão não o matasse também. E lá na frente nós vamos ver a história de Elias. E ele conclama o povo de Israel e diz: até quando cocheareis entre dois senhores? Se Baal é Deus, serviu. Se o Senhor é Deus, servi ao Senhor. E hoje Deus também te conclama a quem você quer servir. Escolheram o espinheiro, então o espinheiro vai reinar sobre eles. Escolheram Abimeleque. Já era um homem maligno, terrível, que já havia assassinado 69 dos seus irmãos por causa de poder, de dinheiro. Deus suscita um espírito de aversão entre os moradores de Siquém e Abimeleque. O homem lá vai começar a falar mal de Abimeleque, que Abimeleque não podia reinar, que deveria ser destruído. Chega nos ouvidos de Abimeleque que Gaal e os seus irmãos insuflaram a cidade contra Abimeleque, né? Estavam destruindo as suas vinhas, pisando tudo aquilo que era dele. Abimeleque vai perseguir Gaal, seus irmãos. Muitos vão morrer e cair diante dele. Ele vai expulsar Gaal e seus irmãos para que não ficasse mais naquela cidade e lança-os fora de Siquém. Agora ele arremete contra a cidade e o povo sobe numa torre. E Abimeleque pega um ramo e manda que todos pegassem também uma ramada de árvore e vão botar fogo naquela torre com as pessoas dentro. Impressionante a maldade desse homem, né? Tanto que ele fez, foi maligno quando ele reinava ali sobre Israel. Vai para outra cidade para tentar destruir, eles sobem a torre, mas uma mulher remete uma pedra de moinho e racha o crânio de Abimeleque. E ele, agonizando, pede ao seu moço, seu escudeiro, que o atravesse com a sua espada, para não falar que ele foi morto por uma mulher. Olha o orgulho, e aquele rapaz faz aquilo que ele mandou e atravessa ele, e ele morre ali. Jaz Abimeleque, o que se dizia poderoso, rachado a cabeça por uma pedra de moinho lançada de uma torre por uma mulher. E todo o mal que Abimeleque fez com seus irmãos, Deus retornou a ele com aquela pedra de moinho na cabeça. E também ao povo de Siquém mandou a maldição de Jotão, único filho de Gideão que havia sobrado. Agora começa a falar o nome de vários libertadores que Deus levanta durante a vida dos habitantes de Israel naquela terra. E fala o tempo que eles julgaram Israel. Assim, na nossa vida também, Deus levanta pessoas para nos ajudar, pessoas cheias do Espírito, para nos apontar, para nos admoestar com amor, com longanimidade, temperança, usando a palavra para nos trazer de volta para o caminho. Então, Deus, na misericórdia dele, na ignorância daquele povo, adorando a ídolos, porque o povo é destruído porque falta conhecimento, e eles rapidamente esqueciam daquilo tudo que Deus havia feito, e seguiam seus deuses, e Deus tinha misericórdia e levantava um libertador. E eles voltavam a adorar a deuses, e Deus tinha misericórdia e levantava outro libertador, porque toda vez que eles adoravam outros deuses, Deus se apartava, e o inimigo entrava para matar, roubar e destruir. E assim foi o levanta e cai dos filhos de Israel durante esse período dos juízes. Os filhos de Israel voltam, depois de vários juízes libertadores, a seguir Astarote, Baal, os Balins, né, os postes ídolos. E Deus agora levanta o povo filisteu. É interessante que os filisteus, eles habitavam onde é ali hoje a faixa de Gaza, onde está hoje o Hamas. Você vê que os demônios, eles não morrem, eles são territorialistas e permanecem ali, agindo da mesma maneira contra Israel, contra o povo judeu, até hoje.
E na nossa vida também é uma luta constante da nossa carne contra o espírito, do espírito contra a carne, dos nossos inimigos que não são carnais, mas são espirituais. Agora eles clamam ao Senhor e Deus fala com ele: eu não vos livrei vocês do Egito, de todos os seus inimigos, quando vocês clamaram a mim, mas agora não vou livrar vocês mais, que vocês clamem aos deuses de pau, de pedra e de barro que vocês estão servindo. Clamem a eles para que te livre. Já havia 18 anos que eles estavam entregues nas mãos dos seus inimigos. Os filhos de Israel se humilharam, clamaram diante de Deus e deitaram fora todos os deuses que estavam ali, quebraram seus ídolos. E isso vai mover o coração de Deus. Deus é um Deus misericordioso. A Bíblia diz que Deus já não podia mais reter a sua compaixão pelos filhos de Israel estarem clamando a Ele. E eles perguntam: quem é que vai lutar por nós? Quem é que vai nos libertar da mão desses inimigos, dos filisteus e de outros inimigos? Agora aparece a história de Jefté, homem de guerra, porém filho de uma prostituta. Ele tinha outros irmãos, embora ele era filho de uma prostituta, os seus irmãos o expulsaram de casa. E ele foi morar fora com homens que andavam errantes pelo caminho. Eles vão recorrer a Jefté e clamam a Jefté: vem, seja cabeça sobre nós e nos ajude a nos libertar das mãos dos filisteus. E Jefté fala para eles fazerem uma aliança, um juramento, que se ele fosse vencesse, ele seria o cabeça. Então, por que vocês vêm agora a mim? Porque eles estão em aperto, vocês não me expulsaram, não me lançaram fora? O Senhor entregar esses inimigos nas minhas mãos, eu serei de vós cabeça. E eles concordam e fazem uma aliança com Jefté. O rei de Amon fala para Jefté entregar de volta as terras que ele julgava ser deles, por direito. E Jefté fala: por um acaso vocês não recusaram deixar os filhos de Israel passar no meio de vós, e o Senhor não nos entregou nas nossas mãos? Portanto, essa terra não é sua, essa terra é nossa, e nós não vamos te devolver coisa nenhuma. O Espírito do Senhor vai vir sobre Jefté, e ele vai falar: se o Senhor me entregar todos esses, a primeira pessoa da minha casa que sair, eu entregarei em holocausto para o Senhor. Sai e vence a guerra. E quando ele volta, a sua filha única sai ao seu encontro, e ele fala o voto que ele fez. E ela pede para chorar a sua virgindade 2 meses, e ela nunca mais ia experimentar varão. Muitos dizem que ele matou a sua filha em holocausto. Eu não acredito nisso. Eu acredito que esse voto à sua filha não poderia gerar descendentes para ele, não poderia mais ter nenhum homem, vai cumprir o voto que o pai fez. Por isso fala que nenhum varão vai possuí-la. Agora, essa interpretação, eu creio que é a mais provável e passível, porque Deus de Israel nunca pediu sacrifício humano, nunca aceitou sacrifício humano. Quando ele quis sacrificar alguém, sacrificou o seu próprio filho no nosso lugar. Em vez de nos matar ou matar os nossos, ele ofereceu o dele em holocausto, para que através da morte do filho dele nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. O presente de Deus para o mundo chama Jesus. E Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E hoje nós temos acesso ao Deus de Israel, ao Deus Criador do universo, através do nome do seu Filho, no só Espírito, o Espírito Santo de Deus. Jefté fez um voto de tolo e teve que cumprir o seu voto. A Bíblia fala: é melhor que você não vote do que votar e não cumprir. Jefté vai lutar contra os filhos de Efraim, e ele junta os homens de Gileade e põe o povo de Efraim para correr. Coloca guardas no Jordão. Se alguém tentasse passar o Jordão para o outro lado e fosse da tribo de Efraim, ele matava aquela pessoa, porque eles tinham um sotaque e não conseguiam repetir uma palavra, e quando eles descobriam que ele era eframita, ele os matava. E naquele tempo morreram de Efraim 42 mil homens. Começa a contar a história de diversos juízes, uma história resumida de cada um, vai falando cada um, que na realidade não são somente juízes, mas libertadores do povo de Israel. Que Deus te abençoe e te guarde, que te livre de todo mal. Fique na paz.